Foi. Boa tarde. O trabalho seguinte é relacionado com um projeto estruturador de mobilidade para a cidade de Barra do Bugres, Mato Grosso. Ele apresenta algumas das propostas de intervenções urbanas a fim de dar novos usos para esses locais que é localizados no município. Com isso, a ideia é criar ciclovias, ciclofaixas e também os corredores verdes, a fim de proporcionar uma melhor mobilidade sustentável e também um melhor acesso para os equipamentos urbanos. Ai, ai. É eu, né? Ah, tá. Bem, o conceito ele gira em torno de propor uma alternativa de mobilidade sustentável através das ciclovias e das ciclofaixas. A gente meio que organizou essas ciclovias e ciclofaixas dentro de uma hierarquia no traçado urbano. A gente considerou as vias coletoras e as vias arteriais. A gente destinou no caso as ciclofaixas, as vias de maior estrutura para as vias arteriais, que possuem maior compatibilidade com o tipo de intervenção, e as ciclofaixas para as vias coletoras, e o intuito disso é, na verdade, além de trazer a mobilidade sustentável e também suprir meio que a mobilidade dentro da ramificação, atingindo os comércios, os postos de saúde e os lugares de interesse social, escolas e etc., dentro do traçado urbano. Vai, Vicky. Eu vou falar um pouco sobre as vias coletoras e vias arteriais. As vias coletoras, elas possuem mão dupla, e as ciclovias, elas ficam nas laterais. Outro ponto é que as calçadas delas são menores, e a gente criou 2 tipos de vias coletoras: as residenciais e as comerciais. Já as vias arteriais, elas no caso, são as avenidas, né, que elas possuem os 2 sentidos de trânsito de carros, e as ciclofaixas deles são no meio, e as calçadas também são maiores. Agora eu vou falar um pouco sobre a intervenção que a gente vai fazer na rodovia, que, como a gente pode ver, a rodovia, ela passa dentro da cidade, e pelo fato dela passar dentro da área urbana, ela acaba criando certas barreiras entre as cidades, acaba dividindo as cidades. E com isso a gente vê que ela possui um asfalto bem degradável, as calçadas não possuem acessibilidade e falta sinalização. E os pedestres acabam tendo dificuldade de atravessar a rodovia. E aí, com isso, a nossa intervenção, a nossa proposta seria criar calçadas com acessibilidades, fazer uma sinalização viária e horizontal, e também com o intuito da ciclovia, que a gente estava falando, de fazer as ciclovias nas laterais. Outro ponto é a faixa de pedestres, que a gente colocaria entre as avenidas de maiores fluxos, que no caso seria nas avenidas Ayrton Senna e Deputado Emanuel Pinheiro. E como eu já falei, a questão do asfalto, uma das intervenções seria recuperar esse asfalto da cidade, colocar um redutor de velocidade também, porque no caso os veículos passam com muita velocidade na rua, na rodovia, e acaba gerando muito perigo. E outro ponto seria a gente colocar placas indicando os principais pontos da cidade, como, por exemplo, a prefeitura, a Câmara Municipal, Fórum, Defensoria, a Unemate, e é isso. Quem vai falar sobre o Corredor Verde? O corredor verde era para falar antes da intervenção. Aí eu vou deixar para falar junto com a minha intervenção. Ah, tá. Então, tudo bem. Se, no caso, agora seria a minha parte. Segue essa ordem. Então, tá bom. Bem, sobre a reestruturação da Avenida Centro-América, bem, ela se localiza próximo à Lagoa Azul. Ela praticamente está na lateral, sentido a rodovia, ela está na lateral direita da lagoa, sentido a rodovia, pegando a Avenida Ayrton Senna.
Em questão a estrutura dela e tudo, ela na verdade é uma avenida praticamente com a total ausência de infraestrutura. Ela, na verdade, ela só tem iluminação, porém não existe calçamento adequado, muito menos pavimentação ou qualquer outro tipo de infraestrutura voltada a isso. E também existe um canal de esgoto / córrego que segue um canal subterrâneo até o Rio Bugres. E meio que assim, para identificar as potencialidades da rua e por que de fazer uma intervenção nela, a gente meio que levou em consideração não só a localidade dela, como também a estrutura viária dela. Ela é uma rua que ela possui 2 vias, ela é bastante larga, e ela também tá localizada em um ponto de interesse interessante, porque ela tá do lado da Lagoa Azul, e também ela praticamente, por mais que o traçado dela meio que acaba e não se conecta com outro traçado, ela praticamente está interligada com a rua Silva de Monteiro, que é a rua que interliga a orla do rio. E aí, levando esses pontos de interesse e potencialidades, também existe o lance de conexão dessas partes e de tráfego, até em relação ao atalho de uma pessoa que, por exemplo, ela pode estar na Lagoa Azul e aí ela quer chegar aqui na orla. E aí, no caso, ela não... Caso essa via, por ela ser precavida de infraestrutura, as pessoas... Ela não é uma atrativa, as pessoas não utilizam ela para absolutamente nada. E no caso, essa pessoa ela teria que dar uma volta, ou ela teria que vir pela rodovia, pela Avenida Marechal Rondon, ou ela teria que ir pela rua de cima da lagoa. E enfim, a proposta seria meio que de criar uma conexão entre os dois locais, que seria no caso a Lagoa Azul e a orla. E por mais que não seja totalmente, seria pelo menos um grande trecho, porque a avenida ela possui mais ou menos uns 300 metros de comprimento. 300, chegando a 350. E aí a proposta seria de trazer uma intervenção, uma reestruturação da avenida com esse propósito, com o propósito de conexão e também o propósito de apropriação não só das pessoas que iriam utilizar aquele espaço para caminhar, mas também dos próprios moradores que moram ali. E aí, no caso, a gente adicionaria as ciclofaixas também como forma de conexão com as demais ciclofaixas, tanto da via arterial da Avenida Ayrton Senna quanto da que passa próxima à orla. E a gente também traria o mobiliário urbano juntamente com esse lance de calçadas, arborizações adequadas para isso, e os mobiliários urbanos juntamente com a questão de apropriação das pessoas, tanto dos pedestres que ali queiram passar e sentar e, sei lá, fazer coisas, tomar tereré, alguma coisa assim, quanto dos próprios moradores. Eu acho que eu já disse isso, já tô meio redundante. Pode ser o próximo agora. Pode ir, Thalia. A minha intervenção seria a criação de um espaço público para convivência urbana em um bairro, né, que a gente viu dentro do diagnóstico que ele é mais assim, como eu posso dizer, ele é um bairro que ele está mais deteriorado, com pouca infraestrutura, e também a gente viu a questão de segurança, porque a gente sabe, logicamente, que onde fomenta a questão das pessoas nas ruas caminhando, né, ou até mesmo só passando por ali ou não, a opção da criação de um espaço público vem para suprir, né, essa carência de espaços públicos em áreas que não são centralizadas. Dessa forma, a gente consegue servir ali a população local
equipamentos mesmo de uso para recreação ou para convívio social. Eu propus uma quadra de areia junto a um playground, perdão por pronunciar errado, e também a questão de uma pista caminhável, né, com bancos, lixeiras. A iluminação ficou em uma escala humana mais baixa, porque eu acredito que a proposta ela vai ser melhor utilizada durante o dia, à noite também, né? As pessoas podem ir para aquele local, mas a questão da iluminação na escala humana, a gente consegue priorizar a vegetação e manter as árvores em uma escala natural, sem poda. E é isso a minha intervenção. Eu procurei buscar mesmo inserir, né, na paisagem daquele vazio urbano em que o lote se encontrava, o terreno, algo que fosse oferecer às pessoas lazer, né, lazer de qualidade, convívio, porque muitas vezes as pessoas que moram ali não têm condições de se deslocarem para o centro, para poder buscar uma praça, algo longe, né, e daí, desta forma, elas conseguem fazer ali mesmo as suas recreações. Bom, a minha proposta de intervenção é a requalificação da orla, que é a fim de dar novo uso para esse local, que é um local também bastante utilizado pelos moradores da cidade e que muitas das vezes não possui nenhum tipo de interatividade. E com isso, a proposta é criar as áreas de lazer e também as áreas esportivas, que é como, por exemplo, eu fiz a projeção de um grande deck de madeira com uma grande passarela levando até o meio do rio, para que as pessoas possam utilizar desse local de uma maneira como, por exemplo, os pescadores, as pessoas podem passar o tempo ali. E dentro desse deck eu criei uma rampa para facilitar também o acesso aos barcos. E dentro da orla eu propus uma praça pública com academia ao ar livre e também um espaço de convivência com os bancos, as cadeiras, e também inseri um campo de areia e o playground, e também busquei inserir bastante imobiliário urbano, que é a questão de bancos públicos, lixeiras, bastante iluminação, e foi isso. Junto com as ciclovias e as ciclofaixas, a gente também pegou um projeto estruturador, que seria os corredores verdes, com o objetivo de ter um desenvolvimento urbano sustentável para a cidade. Nele, ele vai unir toda a cidade, assim amenizando o impacto ambiental quando a pessoa precisa atravessar a cidade. E outra intervenção que a gente fez foi o Parque Modelo, que ele pode ser utilizado em todas as APPs. E esses corredores e as ciclofaixas vai passar em todas as APPs. Nesse projeto, a gente colocou uma área para as crianças brincarem, academia ao ar livre, bicicletário para que as pessoas que vierem pelo corredor ciclovias pudessem deixar essas bicicletas lá, banheiro público contendo PNE também, e a gente colocou uma diversificação de árvores para ter uma diversidade de microclima, tanto nos corredores verdes, tanto no Parque Modelo. E assim podendo atrair todo tipo de habitantes da cidade. E esse Parque Modelo também, ele é convidativo para a população, porque aqui na cidade não tem nenhum parque. E nisso, podendo causar um impacto de consciência na população, que a arborização, ela influencia muito na cidade, porque a gente observa que em Barra, cada vez mais, a gente vê uma diminuição de arborização urbana na cidade.